Boa noite, a paz do Senhor, aqui quem vos fala, pastora Clélia. O Senhor tem uma palavra nessa noite ao teu coração. Deus transforma o azar em bênção. Deus transformou a vida de Jó. Deus deu para ele o dobro da prosperidade que antes ele tinha. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Lá em Jó 42, versículo 10, diz essa palavra nessa noite ao teu coração. O Senhor vai transformar o nosso azar em sorte. Eu não sei de que maneira você está nessa noite, mas Deus tem essa palavra para falar ao seu coração, que Ele pode transformar a situação que você está vivendo, que o Senhor pode reverter o mal em bem, o Senhor pode transformar a maldição em bênção. Esse texto ele vai nos dizer que o Senhor ele transforma fracassos em vitórias, azar em sorte, maldição em bênção e o mal em bem. A história de Jó, ela nos mostra que o propósito final de Deus para a nossa vida é sempre o melhor. Deus ele transforma os nossos fracassos em vitórias. O Senhor fez isso na vida de Pedro. Ao negar Jesus 3 vezes, foi transformado num arrependimento sincero e ele teve a chance de reafirmar por 3 vezes que ele amava Jesus de verdade. Para as pessoas que não creem, a morte de Jesus na cruz foi um fracasso. Porém, Deus transformou o sacrifício de Jesus na cruz em vitória para minha e para a sua vida. Paulo escreve assim aos 1 Coríntios: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. O Senhor transforma as maldições em bênção. Todas as vezes, irmão, que Balaão ele abria sua boca com a intenção de proferir maldição sobre o povo de Israel, o Senhor convertia as palavras dele, em bênção para o povo de Deus. Paulo também fala que Deus transformou a maldição de Cristo, suportou na cruz em bênção para todos nós. Afirma que a transgressão de Israel redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios. O Senhor é aquele que transforma a situação que nós estamos vivendo hoje. A derrota de Cristo naquela cruz foi a nossa vitória, foi a nossa bênção. Éramos maldição, nos tornamos bênção. Éramos destituídos da glória do Senhor. O Senhor nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos. O Senhor transforma o mal em bem, somente creia. A má intenção do coração do irmão de José, dos irmãos dele, em vê-lo como escravo para o Egito, foi transformada por Deus em bem para todo mundo, inclusive para os próprios irmãos de José. Não adianta eles tentarem fazer mal contra José. Deus já havia traçado um plano de vitória para a vida de José. Deus já havia uma promessa para a vida de José.
Por isso ele foi mais que vitorioso. Por isso ele alcançou a promessa. Porque ele ousou acreditar que o Senhor podia trazer o bem para ele, mesmo ele passando por toda aquela turbulência, por toda a maldade dos seus irmãos. Paulo afirma que Cristo se fez pobre para que hoje nós fôssemos ricos, né? Ele também diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Transformados somos quando nós ousamos acreditar no Senhor. Então Deus transforma o azar em sorte. Ao ver os males com que Jó foi acometido por ocasião da sua terrível prova, muitos diriam que Jó estava azarado devido a tantas pragas com que ele foi acometido. Porém, Deus transformou o azar de Jó em sorte, fazendo com que o último estado de Jó se tornasse bem melhor do que o primeiro. Toda a humilhação de Cristo naquela cruz foi transformada por Deus em sua mais alta exaltação. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezadas e as que não são, para aniquilar as que são. Então, creia que o Senhor pode transformar a situação da sua vida em bênção. Que Deus pode transformar a sua vida. Creia tão somente. Aqui aprendemos que o Senhor ele planeja sempre o melhor para a nossa vida. Mesmo quando não compreendemos, ao final de tudo, acabaremos entendendo o propósito do Senhor. Porque Deus sempre diz para a gente, pensai nas coisas de cima. Nisto pensai. Então, quando nós pensamos nas coisas de cima, nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós ousamos aprender e acreditar que existe esperança no meio de tantas coisas ruins. Que Deus possa abençoar a tua noite e que Deus venha ainda tocar e falar ao teu coração nessa madrugada. Receba essa palavra no nome de Jesus. E Cristo possa estar falando ainda mais ao seu coração, em nome de Jesus.